Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Vanessa, boa tarde. Boa tarde, Odilon. Boa tarde a você de casa. Muito obrigada a você de todo o país que está sempre com a gente aqui ligadinho no noticiário das tardes da TV Evangelizar. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques. Decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal determina que a apreensão da CNH e do passaporte de brasileiros endividados sejam medidas agora constitucionais. Os brasileiros inadimplentes poderão ser também barrados em concursos públicos, de acordo com a decisão de fevereiro no STF. O governo federal define pela elevação da faixa de isenção do imposto de renda. O valor, que era de R$ 1.900, passará a ser de R$ 2.640. A faixa de isenção agora equivale exatamente ao valor de 2 salários mínimos, no novo valor já definido por Brasília. Falando em imposto de renda, a Receita Federal acaba de liberar nova consulta dos contribuintes ao lote residual de restituição. Quase 180 mil pessoas que ficaram na malha fina vão poder sacar o dinheiro até o fim deste mês. No total, 250 milhões de reais. O governo federal anuncia reajustes de 25% a 200% para bolsistas de ensino superior e médio. A decisão deve beneficiar aproximadamente 258 mil pesquisadores pelo Brasil. Com 11 milhões de analfabetos e a grande maioria formada por idosos, o Brasil, na luta para reduzir estes números que preocupam, investe alto para atrair justamente os mais velhos às salas de educação de jovens e adultos. Na luta agora pela sobrevivência das vítimas que resistiram ao terremoto, que matou mais de 41 mil pessoas na Turquia e na Síria, Nações Unidas pediram $1 bilhão para enfrentar a crescente crise humanitária que toma conta dos dois países. O Pauta Aberta hoje também conta para você a história de uma carta que chegou ao endereço do destinatário mais de 100 anos depois de ter sido escrita. Um mistério que ainda está sendo investigado pelos historiadores no Reino Unido. E no ritmo do carnaval, vamos também para o Nordeste, terra de sol forte e muita folia, pelo menos até a quarta-feira de cinzas. E a gente te leva para as dunas encantadoras e as praias paradisíacas na belíssima cidade de Cascavel, no Ceará. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que é constitucional a Justiça determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e do passaporte de endividados inadimplentes. Além disso, essas pessoas também podem ser barradas em concursos públicos, segundo a decisão. Por 10 votos a 1, os ministros decidiram que a medida é constitucional. Além da apreensão da CNH e do passaporte, os inadimplentes podem ser proibidos de participar de concursos públicos e de licitações com o poder público. As penalidades que foram decididas constitucionais pelo STF já existiam no Código do Processo Civil, como forma de obrigar o pagamento de uma dívida. No entanto, há exceções. As medidas só podem ser aplicadas se não afetarem direitos fundamentais, como o direito à saúde e à segurança. Além disso, devem atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Isso significa que precisam ser coerentes com a irregularidade cometida pelo inadimplente. Quem usa a CNH para trabalhar, por exemplo, não pode ter o documento apreendido. Para que alguém tenha o documento apreendido, ou seja, barrado de participar de concursos públicos, será necessária uma decisão da Justiça. A faixa de isenção do imposto de renda vai subir de R$ 1.900 para R$ 2.640. Isso equivale a exatamente o valor de 2 salários mínimos já no novo valor que acabou de ser confirmado pelo governo federal. Com este aumento na faixa de isenção do imposto, a ideia é que os mais pobres sejam beneficiados. O imposto é um dever quase que universal. Todo mundo paga, até os que não têm renda, e a maioria nem percebe. É o caso da dona Tina, que a cada 15 dias vai ao supermercado para abastecer a despensa. Desta vez, gastou R$ 639 e pagou, sem saber, cerca de 20% de impostos. Tudo que você paga
paga, tem imposto. Não tem, se você vai fazer um lanche ali na esquina, você paga imposto. Não tem como correr dele. Além dessa cobrança sobre o consumo, que representa 75% da arrecadação nacional, a renda e o patrimônio também são tributados no Brasil e juntos somam 25% de tudo que entra nos cofres públicos. Só que pelo sistema atual, na hora de pagar impostos, os mais pobres comprometem uma fatia maior da renda do que os mais ricos. É mais ou menos assim. Lembra da dona Tina? Ela recebe R$ 9.500 por mês e deixa no supermercado R$ 1.278, cerca de R$ 256 em impostos. Isso consome 2,7% da renda dela. Para comprar esses mesmos produtos, alguém com um salário menor, de R$ 3.000, por exemplo, teria de comprometer mais de 8,5% da renda. Esse fenômeno perverso é conhecido como regressividade tributária, quando se arrecada mais de quem ganha menos. Ele é um problema, mas para a gente sair dessa regressividade, a gente teria que migrar para uma tributação maior sobre outras bases tributáveis, porque a tributação sobre o consumo, ela é, na essência, mais regressiva que a tributação sobre a renda. E acaba onerando aquelas famílias mais pobres porque elas têm que consumir de qualquer forma. A reforma é para mudar a forma como esses impostos são arrecadados. Só que, por enquanto, as duas propostas que já tramitam no Congresso cuidam primeiro da simplificação e atacam discretamente essas desigualdades. Uma das propostas cria um adicional a ser cobrado de todos os contribuintes e aplicado em programas sociais. A outra prevê para as famílias mais pobres a devolução direta de impostos sobre o consumo. Fazer com que pessoas que possam sacrificar mais em prol da nação façam esse sacrifício e tentando aliviar a situação daqueles em que o sacrifício é muito custoso, é muito oneroso. E por falar em imposto de renda, a Receita Federal abriu consulta ao lote residual de restituição. O repórter Lucas Marconsoni tem mais informações. Olá, Lucas. Olá, Odilon, Vanessa, olá a todos que acompanham o Pauta Aberta. Cerca de 179 mil contribuintes que caíram na malha fina e acertaram as contas com o fisco receberão 250 milhões. A Receita Federal começa hoje a consulta ao lote residual do imposto de renda de pessoa física. A consulta pode ser feita na página da Receita na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito em 28 de fevereiro na conta informada na declaração do imposto de renda. Ao todo, 179.065 contribuintes que declararam em anos anteriores foram contemplados. Deste total, 4.256 têm mais de 80 anos. 30.651 têm entre 60 e 79 anos. 2.977 contribuintes têm alguma deficiência física ou mental ou doença grave. E 10.146 têm o magistério como principal fonte de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro de Atendimento ao Contribuinte e retirar o extrato. O Fundo Amazônia deve retomar ainda este ano 14 projetos que já estavam qualificados para receber verbas desse fundo, mas que tinham sido interrompidos. No momento, 3 bilhões de reais disponíveis estão parados no Fundo Amazônia. O anúncio foi feito pelo BRDE e países como França, Espanha e Estados Unidos já anunciaram os planos de voltar a investir recursos no Fundo Amazônia. 14 projetos que estavam qualificados para receber verbas do Fundo Amazônia podem ser retomados este ano. A decisão foi anunciada durante a reunião do Comitê Orientador do Fundo, no Rio de Janeiro. Segundo o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, o fundo hoje tem mais de 3 bilhões de reais parados. Prioridade, operações de comando e controle, proteção emergencial dos povos indígenas, alimentação, saúde, educação, em todas as políticas e, ao mesmo tempo, estudos para retomarmos e avançarmos no ordenamento territorial. É o momento, sim, da gente
fortalecer os direitos dos povos indígenas, considerando que nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e nós protegemos 82% da biodiversidade viva no mundo. O comitê foi reativado pelo presidente Lula este ano. Com isso, os principais doadores do Fundo Amazônia, Noruega e Alemanha, anunciaram a liberação de recursos. Nós já temos, a Alemanha, que aportou mais 200 milhões, uma sinalização da França, uma sinalização da Espanha, uma decisão do governo americano de também fazer aporte de recursos e, recentemente, com a União Europeia, também uma sinalização. Durante a reunião, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, anunciou também que o Ministério vai apresentar nos próximos dias um projeto para combater o garimpo ilegal e a presença de organizações criminosas nas florestas amazônicas. Já está em processo de construção o programa Amazônia Mais Segura. Esse programa vai incluir a instalação de novas bases na região, bases terrestres, bases fluviais, a ampliação do efetivo, a capacitação do efetivo que lá atua e que lá atuará. Boa notícia para a educação. O governo federal anunciou reajustes que variam de 25% a 200% para bolsas nos ensinos superior e médio. O reajuste vai beneficiar 258 mil bolsistas do Brasil. A população idosa representa a maior parcela de analfabetos no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 11 milhões de pessoas não sabem ler e escrever, sendo que mais da metade tem 60 anos ou mais. Aqui nesta sala da educação de jovens e adultos, a maioria das cadeiras é ocupada por idosos, pessoas que sempre tiveram o desejo de estar em uma sala. Como vocês perceberam, não é este realmente o VT. O VT que você vai ver agora, sim, é sobre esse aumento nos recursos para bolsistas aqui do Brasil. Vamos ver. No caso do mestrado, o valor sairá de R$ 1.500 para R$ 2.100, um reajuste de 40%. Para o doutorado, o valor sobe de R$ 2.200 para R$ 3.100, um aumento também de 40%. Já o pós-doutorado sairá de R$ 4.100 para R$ 5.200, com aumento de 25%. Para os alunos da iniciação científica no ensino médio, serão 53 mil bolsas, que vão passar de R$ 100 para R$ 300. O governo quer incentivar também a formação de professores da educação básica. Para isso, serão ofertadas 125.700 bolsas, que também terão reajuste que varia de 40% a 75%. Doutorando em comunicação aplicada na Alemanha, Felipe Zeiser afirma que o reajuste das bolsas sinaliza uma maior valorização da educação e da pesquisa do Brasil. Permite aos pesquisadores de dedicação exclusiva uma maior segurança e que reflete na qualidade dos estudos desenvolvidos. A Bolsa Permanência, voltada para estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade, vai ganhar o primeiro reajuste desde que foi criada em 2013. O aumento varia de 55% a 75%. Atualmente, os valores pagos vão de R$ 400 a R$ 900. Todos os reajustes já passam a valer a partir de março deste ano. É fundamental as bolsas de permanência para garantir que esse aluno nunca interrompa o sonho dele de fazer um curso superior ou terminar a universidade nesse país. A ministra Luciana Santos disse que a política de bolsas de estudo é importante para atrair pesquisadores e garantir a permanência deles no Brasil. O benefício assegura a qualificação, a duração e a permanência do pesquisador e da pesquisadora no Brasil. As pessoas têm que saber que investimento em educação é o melhor e o mais barato investimento que o Estado pode fazer. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento. E vários números precisam mudar neste cenário da educação no Brasil. A quantidade de analfabetos, por exemplo, no nosso país passa de 11 milhões.
e os idosos são a maioria. Para tentar mudar justamente esses números, as secretarias de educação em todo o país têm buscado atrair esse público para as salas de educação de jovens e adultos. São turmas para quem não conseguiu concluir os estudos ou nunca sequer estudou. Em Maringá, no noroeste do Paraná, os alunos da terceira idade têm sido a maioria nessas turmas. A população idosa representa a maior parcela de analfabetos no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 11 milhões de pessoas não sabem ler e escrever, sendo que mais da metade tem 60 anos ou mais. Aqui nesta sala da educação de jovens e adultos, a maioria das cadeiras é ocupada por idosos. Pessoas que sempre tiveram o desejo de estar em uma sala de aula, mas que por diferentes motivos não conseguiram fazer isso quando mais jovens. Mas que agora, finalmente, estão conseguindo realizar o sonho de estudar. Dona Terezinha é a aluna mais velha dessa classe. A primeira vez que sentou numa cadeira para estudar foi há quase 5 anos. Antes disso, não sabia sequer segurar um lápis. Hoje, aos 80 anos, ela conta orgulhosa a transformação que o estudo fez em sua vida. Eu tinha sonho, eu tinha vontade. Eu não sabia ler, eu era cega. Eu não sabia pegar um ônibus. Agora não, nossa. Agora eu trabalho, eu estudo, eu faço tudo que eu tenho que fazer. Pego o ônibus, viajo. História semelhante à de seu Daniel. Até os 45 anos de idade, ele não sabia ler nem escrever. O sonho de estudar se unia à necessidade de fazer coisas simples do dia a dia. Eu fui tirar minha carteira de habilitação e não consegui tirar. Aí eu decidi voltar a estudar para me tirar a minha habilitação. Aqui, o conteúdo é do 3º e 4º ano do ensino fundamental. Dar aulas para essa turma requer muito mais do que conhecimento. É preciso habilidade e sensibilidade. É um trabalho assim muito gratificante, sabe? Exige assim de você muita dedicação, carinho, né? Porque eles vêm para a escola com aquela vontade de aprender, eles querem aprender. Em Maringá, no noroeste do Paraná, a rede municipal de ensino tem buscado atrair esse público para as salas de aula. Até o início do ano letivo de 2023, na primeira semana de fevereiro, 143 alunos já haviam efetivado a matrícula. E desse total, 75% são idosos. A gente tem feito forte uma divulgação, então, em diversos pontos da cidade, no terminal urbano, nos bairros próximos às unidades que oferecem a EJA. Então, o nosso objetivo é aumentar em 30% os nossos alunos em relação a 2022. O maior desafio é convencer essas pessoas de que não têm idade para começar a realizar sonhos e aprender a escrever uma nova história. Aí é uma coisa muito importante para a gente, né? A gente fica muito alegre, porque quando a gente aprende uma matéria, que coisa mais gostosa que a gente sente. A gente chega em casa e quer contar para a família, né? Parece que a gente é adolescente de novo, né? Quantas lições, né, em cada depoimento desses idosos aí que voltaram para as salas de aula. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, a Organização das Nações Unidas pede $1 bilhão para enfrentar a crescente crise humanitária que avança na Turquia e na Síria depois do terremoto que já deixou mais de 41 mil mortos nos dois países. E ainda hoje nós também vamos contar para você a história misteriosa de uma carta que só 100 anos depois de ter sido escrita, finalmente chegou ao endereço do destinatário. A carta já virou objeto de estudo entre os historiadores do Reino Unido. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua amizade. Vamos de notícias aqui sobre o Brasil. O número de mortes no país chegou a um recorde no ano de 2021. No mesmo ano, o número de nascimentos foi o menor desde que teve o início a série histórica. As informações e alguns detalhes que analisam essas variações foram divulgados esta semana pelo IBGE.
O IBGE informou que no segundo ano da pandemia de Covid-19, justamente o ano de 2021, o país chegou a 1.800.000 mortes registradas, um crescimento de 18% na comparação com 2020, ou 273 mil mortes a mais na comparação com o ano anterior. Foi o maior número de mortes registrado ao longo de toda a série histórica, que teve início há quase 50 anos, mais precisamente em 1974. Também de acordo com o IBGE, no mesmo ano de 2021, a quantidade de nascimentos foi a menor da série histórica, esta que teve início mais tarde, em 2003. Pouco mais de 2.700.000 crianças tiveram os nascimentos registrados em 2021, 1,6% a menos na comparação com 2020, ou 43 mil nascimentos a menos. Os pesquisadores do IBGE afirmam que a pandemia de Covid-19 movimentou de forma intensa a demografia no Brasil. As mudanças foram tantas que o número de nascimentos registrados ficou bem abaixo do que era apontado apenas como expectativa para o IBGE. E o número de óbitos ficou muito acima também do que era esperado. Ao olhar para o número de mortes registrado no Brasil em 2021, o IBGE destaca que a maior quantidade de óbitos foi registrada justamente nos primeiros meses do ano, quando pequena parcela da população teve acesso às doses da vacina. Revela também que foi em março de 2021 que foi registrado o maior número de mortes, 202.500, 77,8% a mais na comparação com março de 2020. Como houve queda acentuada no número de mortes com o passar do ano, a leitura dos analistas do IBGE justamente é de que as medidas sanitárias implantadas ao longo de 2021 e depois as campanhas de incentivo à vacinação fortaleceram o combate à pandemia. Ou seja, a queda no número de mortes está, assim, diretamente relacionada com o avanço da vacina pelo Brasil. Uma análise agora mais criteriosa relacionada à queda no número de nascimentos revela que ele caiu pelo terceiro ano seguido. O mais expressivo registro de diminuição nos nascimentos foi verificado no estado de São Paulo, com recuo de 4,9%, seguido por Rio Grande do Sul, com queda de 4,6%, e Rio de Janeiro, 4,3%. Estados menos populosos tiveram registradas altas importantes no número de bebês que chegaram ao mundo. 9,1% de crescimento nos registros de nascimentos no Amapá, 6% no Amazonas, 5% no estado do Pará. O mês de novembro foi o que registrou a menor quantidade de nascimentos, 205.400. Março de 2021 foi o mês que mais registrou a chegada de novos brasileirinhos naquele ano, 239 mil bebês. O saldo dos terremotos de 6 de fevereiro na Turquia e na Síria ultrapassou 41 mil mortos. Enquanto as Nações Unidas pediram $1 bilhão para enfrentar a crescente crise humanitária nesta sexta-feira, autoridades turcas confirmaram o resgate de 3 pessoas, incluindo um adolescente, após mais de 10 dias sobre os escombros na cidade de Antáquia. 3 resgatados após mais de 10 dias. Autoridades de Antáquia, na Turquia, confirmaram nesta sexta-feira que 3 sobreviventes foram retirados dos escombros mais de 10 dias após o terremoto que devastou a região. De acordo com o Ministério da Saúde, um adolescente de 14 anos e 2 homens de 33 e 26 foram resgatados após mais de 260 horas soterrados. Mais de 41 mil mortes foram confirmadas após o tremor de 7,8 graus de magnitude, mais de 38 mil em território turco e cerca de 3 mil do lado sírio. Apesar dos resgates, a esperança de encontrar sobreviventes diminuiu dramaticamente. Ankara suspendeu as operações de resgate em algumas regiões e Damasco fez o mesmo em áreas sob seu controle. A atenção se volta agora para uma emergência paralela, enquanto vítimas tentam recolher pertences no frio intenso, sem comida, água ou banheiros, aumentando as chances de que o desastre se agrave devido a doenças. A ONU pediu um financiamento de $1 bilhão, valor que ajudaria mais de 5 milhões de pessoas em áreas como segurança alimentar, proteção, educação, água e abrigo. A Cruz Vermelha triplicou seu pedido de um fundo de emergência na quinta-feira para mais de $700 milhões.
O terremoto, que ocorreu em uma das maiores zonas sísmicas do mundo, atingiu áreas altamente povoadas enquanto as pessoas dormiam e casas que não foram construídas para suportar as fortes vibrações do solo. A situação no noroeste da Síria, controlado por rebeldes, é particularmente difícil, já que a ajuda demora a chegar em uma região devastada por anos de conflito. Ainda é muito desesperadora, né? A situação para milhares, milhões de pessoas sobreviventes aí do terremoto na região de fronteira ali entre a Turquia e a Síria. Muitas pessoas que precisam de ajuda. Mudando de assunto agora, você já imaginou uma carta chegar ao destino mais de um século depois de ter sido enviada? A história que mais parece roteiro de cinema aconteceu na Inglaterra. A carta enviada em fevereiro de 1916 chegou ao destino depois de mais de um século de ter sido escrita. A correspondência chegou ao endereço pretendido no sul de Londres. Os moradores do local onde a carta chegou disseram que fazia alguns anos que a carta tinha sido entregue, mas que só agora perceberam que era uma correspondência muito antiga. Como violar uma carta é crime, eles resolveram levar o envelope à Sociedade Histórica Local. Lá foi descoberto que a carta foi enviada no meio da Primeira Guerra Mundial, mais de uma década antes do nascimento da Rainha Elizabeth II. Depois de perceber que a carta poderia ser de interesse histórico, ela foi dada à Norwood Review, uma revista trimestral local. A carta foi endereçada à minha querida Kate, que era a esposa do magnata local Oswald Marsh. Foi escrito por Christabel Meynell, filha do comerciante de chá Henry Tuck Meynell, enquanto sua família estava de férias no oeste da Inglaterra. Na carta, Meynell escreve: "Estou muito infeliz aqui com um resfriado muito forte." A Norwood Review está produzindo um relatório completo sobre a carta, mas permanece um mistério sobre como a carta chegou no atual endereço. Glynn, que encontrou a carta, é diretor de teatro e dramaturgo. Ele disse que não costuma incluir estranhas reviravoltas do destino em suas peças, mas que a partir de agora vai repensar os roteiros e os finais das suas histórias. Roteiro de filme mesmo, hein, gente? E olha só, a energia solar já é uma realidade para milhares de pessoas em todo o Brasil. Com as placas fotovoltaicas, a economia pode chegar a 95% do valor da conta de energia elétrica. Bom isso, hein? Bom, mas olha, gente, é preciso atenção. Muitas pessoas que aderem à energia renovável acabam não procurando mais tarde por uma empresa especializada ou esquecem da manutenção dos equipamentos, o que depois pode, sim, muitas vezes trazer dor de cabeça. Hoje o Aníbal mostra com orgulho a economia na conta de energia elétrica por causa das placas fotovoltaicas de energia solar que ele instalou na casa. No entanto, nem tudo são flores e com a primeira empresa contratada, o aposentado teve problemas. Tive problema. Quando eu acionei a empresa, não foi rápido para vir. Quando veio um cara que não tinha conhecimento técnico, eu acabei acionando o meu eletricista para tentar resolver junto com eles. Eu tive um problema com um aparelho, um equipamento, que é o microinversor. A empresa não me deu atenção, porque ela fica com medo de ela ter que arcar com o custo, porque ele parou de funcionar. E aí eu fui atrás de outra empresa. Tanto as grandes usinas quanto os sistemas residenciais de energia solar precisam de uma instalação correta para evitar riscos à propriedade ou aos seres humanos. Tudo começa na escolha dos profissionais que vão instalar e acompanhar os processos. No geral, os problemas são pouquíssimos, mas podem acontecer. Teve um surto elétrico na rede elétrica e o inversor se desligou, né? Caiu o disjuntor dele e o cliente não percebeu. Então, pelo aplicativo eu consigo ver. Se a empresa que prestou o serviço para ele, né, estiver atenta, né, como a gente sempre se preocupa, a gente vai perceber que teve algum defeito, né, que teve algum problema e vai entrar em contato com o cliente. O sistema fotovoltaico de energia, popularmente conhecido como energia solar, tem muitos benefícios. O principal deles é a economia, mas não se pode apenas comprar e instalar os painéis e esquecer que eles existem. É preciso manutenção periódica e cuidado especializado. Desta maneira, você vai evitar dores de cabeça e prejuízos. Nessa empresa de comércio exterior, a adesão à energia solar é recente e aconteceu justamente pela economia. Mas tão importante quanto economizar na conta no fim do mês é não ter prejuízos com a falta de manutenção nas placas.
Os fornecedores das placas, a gente vê que são fornecedores sérios, são importadores, os equipamentos são de alta qualidade, europeus, e isso contribui na eficiência e na durabilidade do equipamento, consequentemente no menor custo de manutenção. Existem 6 passos básicos que vão otimizar a geração de energia na sua casa ou empresa. Primeiro, acompanhar a geração de energia, ficar de olho na conta de luz, manter o nível de consumo e também as placas limpas. Evitar sombras nas placas, seja de construções ou de vegetações e, por fim, realizar manutenções periódicas a cada ano pelo menos. Fazendo isso, você pode garantir até 95% de economia na sua conta de energia elétrica. Praticamente todos os bancos têm uma linha de crédito para energia solar. Então você tem hoje plataformas financeiras, bancos, fintechs especializadas em projetos de energia solar. Cartão de crédito também, se o cliente tiver 4 cartões de crédito e quiser juntar o limite deles para comprar energia solar, ele consegue. Um lugar novinho e cheio de histórias para estimular a criatividade da criançada. A gente está falando da Gibiteca do Sesc de Taguatinga, no Distrito Federal. É uma biblioteca especializada em quadrinhos. Um espaço recém-inaugurado para quem quer ler gibis, reunir os amigos e participar de boas oficinas. Entre as crianças é fácil adivinhar quais são os gibis e personagens preferidos. Da Turma da Mônica. E o personagem da Turma da Mônica que você mais gosta, qual é? Da Mônica. E da Magali. Por que você gosta dos gibis da Mônica? Porque é muito legal, ela faz coisas legais e fala com os amigos dela. Só que o acervo da Gibiteca é bem diversificado. Além das crianças, os quadrinhos também podem atender o gosto de jovens e até de adultos. A Gibiteca passa a ser algo curioso, né? Então, assim, e o acervo também é diferente, né? Talvez aquelas pessoas que cresceram lendo aquele gibi mais tradicional, hoje, quando chega na Gibiteca, eles estão descobrindo também que tem muita coisa diferente, né? Principalmente para o adulto. Tem gibis que são para público adulto, né? Coisas que muitas vezes a criança vê ali aquela brincadeira de gibis, né? E o adulto está podendo ver um pouquinho mais, um pouco mais sério, um pouco mais de hentai, mangá, uma coisa muito divertida. E a gente tem muitos quadrinhos HQ para ler, né? Eu gosto bastante de Attack on Titan, Death Note, os quadrinhos da Turma da Mônica, assim, todos. A Gibiteca pode ser frequentada por qualquer pessoa da comunidade. Ela fica no Sesc Taguatinga Sul e funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 8 da noite. No local, também serão promovidas oficinas de desenho, leitura e empréstimos de livros. Eu acho um espaço muito legal e que tem muita variedade para as leituras do dia a dia. Que aqui onde eu moro não tem muitos locais com essa quantidade de gibis para serem lidos em um lugar só. Aí eu acho muito interessante. Que gostoso esse espaço, né, gente? E ler gibi é, sim, muito bacana. E muitas crianças também vão aproveitar o carnaval, hein? Mas olha, pais e responsáveis precisam estar atentos à segurança dos pequenos. E isso inclui desde a alimentação, hidratação, até o cuidado com as fantasias. Para muitos foliões, a brincadeira do carnaval começa ainda na infância. Festinhas escolares, bloquinhos perto de casa, farra em família. Em agremiações mais tradicionais, o amor pela tradição passa de pai e mãe para filhos e filhas. Só que para essa folia ser tranquila, é preciso redobrar os cuidados e a atenção com os pequenos. Lembrar que criança brinca em bloco de criança, então tem que ir para bloco infantil. Evitar aglomerações que vão acontecer principalmente em blocos de adultos e em local de carnaval de adulto. Além da segurança e cuidados com hidratação e alimentação, produtos como espumas, confetes, serpentinas precisam ter procedência. Lembrar que crianças pequenas pegam os pequenos adereços, pega botão, pode colocar na boca, pode colocar no nariz, pode colocar no ouvido, então o ideal é que seja uma fantasia lisa, principalmente quanto menor a criança. Protetor solar, né, que é importante também.
Pediatra e neonatologista, a doutora Araci dá dicas de como ir aos festejos com criança e curtir com segurança. A outra questão é ver o local que essa criança vai brincar, que vai levar. Se for local aberto, procurar ver se não tem passagem de carro. Criança corre, pode ir para a rua, pode ser atropelada. E se for em local fechado, procurar ver se esse local tem alvará de funcionamento, procurar olhar as escadas, janelas, locais de possíveis acidentes e lembrar que a melhor proteção e segurança dos filhos são os olhos dos pais. E agora no carnaval, muita gente vai aproveitar a folga, não para cair na folia não, mas para fazer turismo pelo Brasil. E claro que o Nordeste é um dos destinos dos sonhos, não é, Odilon? E todos os anos, né? Tem gente querendo descobrir as praias maravilhosas que existem por lá. São praias paradisíacas, solzão típico aí no Ceará, por exemplo, né? E o que não falta por lá, além de um bom passeio, né? Tem esse período da folia. No litoral, na região leste, ali em Cascavel, a rota turística é mais do que especial. Tem passeios de buggy, de tirar o fôlego. Se tem uma cidade que é sinônimo de diversão, é Cascavel. A pouco mais de 50 quilômetros de Fortaleza, o município reúne tudo que o turista gosta: sol, praia, gastronomia e a alegria tipicamente cearense. Nada melhor que um passeio de buggy para constatar tudo isso. Muito legal, para mim nota 10. O ponto de partida da nossa aventura é a Praia de Águas Belas, uma das mais visitadas da cidade. Daqui saímos com os guias da ABC, a Associação dos Bugueiros de Cascavel. Transporte seguro e legalizado. O passeio mal começa e lá vem o primeiro desafio: atravessar o rio Mal Cozinhado de balsa. Desce todo mundo dos bugs e começam as histórias. Estamos na praia de Águas Belas. Isso aqui é o rio chamado Mal Cozinhado, certo? Tem dia que a maré está alta e tem dia que a maré está baixa na nossa travessia. O passeio é longo e exuberante. São trechos de praias praticamente despovoadas, com o mar azul e areia branca. É muita brisa no rosto e emoção, passando por dunas, falésias e a vegetação natural. O percurso tem paradas em que o turista pode tomar banho de mar, conhecer o ambiente e fazer várias fotos. Um desses locais é esse mirante, com uma vista privilegiada de toda a região, onde encontramos esse casal de turistas do Mato Grosso do Sul. Eles ficaram maravilhados com o nosso litoral e não é para menos. Sensacional. Gostoso, vai sentindo a brisa do mar, é uma delícia. Aqui você se sente livre, você tem contato com o mar, aquela energia do mar, é diferente. A gente veio de bug, né? A gente já chegou, foi muito bem recebido numa barraca, e aí falaram pra gente o que continha um passeio, a gente, bora Bill. Os bugs têm capacidade para levar até 4 pessoas e o passeio custa R$280. A rota, que passa pelas praias de Águas Belas, Barra Nova e Barra Velha, foi criada para fortalecer a economia local e valorizar os nativos, já que todos os guias, os balseiros e os microcomerciantes que estão envolvidos são cascavelenses. Aqui tem um artesanato aqui do lugar que a mulher sempre faz para vender os clientes, sempre ela apurar o dinheirinho dela, né? As belezas e os encantos enquanto passeamos, de locais totalmente preservados, são a grande atração desse rolê praticamente obrigatório para quem vem a Cascavel. Depois de emoções, banho de mar, fotografias e muito sol na muleira, a última parada é na praia de Barra Velha, uma típica vila de pescadores, para tomar um sorvete artesanal de frutas nativas, como o murici. E digo logo, hein, não dá para tomar só um não. Mais de 13 anos e o sorvete mais procurado aqui é o murici. O passeio de bug é fenomenal, dura pelo menos 1h30, passando por paisagens, como vocês já viram, incríveis. E tudo fomentando o turismo regional, o turismo local, o turismo de comunidade. Toda essa aventura, motoristas credenciados que estão preparados para dar aventura e segurança num único passeio. A vontade que a gente tem é de recomeçar tudo de novo. E mesmo com o fim da nossa jornada de bug, atrativos não faltam nas barracas de praia de Águas Belas. Música boa ao vivo, o
o calor humano, banho de mar e, claro, a gastronomia, que é um espetáculo à parte e que atrai, mantém e traz de volta os visitantes. Dizem, reza a lenda, que quem bebe água daqui não sai mais daqui. Ai, que passeio gostoso, né, Odilon? A gente sempre com vontade de voltar para o Ceará, né? Eu que já conheci a região, quero voltar sim. E tem uma curiosidade, Odilon, quando eu estive no Nordeste, que no passeio do bug você pode escolher, né? Com emoção ou sem emoção. Lembra disso? Eu sem emoção. Obrigada. Não preciso de emoção nenhuma em bug. Então tá. Gente, Pauta Aberta hoje está terminando. A você, muito obrigado pela companhia. Um excelente carnaval, né? Aproveite com responsabilidade. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você e até segunda. Tchau.